Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Hoje com o capítulo 72 do livro Mente, Caráter e Personalidade, com o tema Hábitos de Pensamento. E a nossa irmã Ena está com a responsabilidade de passar esse assunto para nós. Com você a palavra. Bom dia, irmãos, graça e paz. Então, nós vamos meditar nesse momento, né, nesse tema tão importante. E vamos, então, realizar a leitura, uma leitura bem sucinta, que dispensa muito comentário, né? Então, vamos ficar bem atento para a gente otimizar o nosso tempo, né? Então, pensamentos formam caráter. Como um homem imagina na sua alma, assim é. Provérbios 23, 7. Muitos pensamentos fazem a história não é escrita de um só dia, e esses pensamentos têm muito que ver com a formação do caráter. Nossos pensamentos devem ser estritamente guardados, pois um pensamento impuro causa uma profunda impressão na alma. Um mau pensamento deixa uma impressão má no espírito. Se os pensamentos são puros e santos, o homem se torna melhor por haver nutrido. Por eles é avivado o pulso espiritual, aumentando a capacidade de fazer o bem. Então, nós vemos aí que tudo começa pelo pensamento. Quando nós temos as nossas intenções formadas, é porque antes veio o pensamento, né? Foi nutrido, né, em nossa mente de fazer tal coisa. E como uma gota de chuva prepara o caminho para outra no emudecer a terra, assim um bom pensamento prepara o outro caminho. Então, antes das ações vem o pensamento. Poder para escolher tópicos de pensamento. Está dentro das possibilidades de qualquer escolher os tópicos que ocuparão os pensamentos e mudarão o caráter. Então, nós como cristãos devemos pedir sempre ao Espírito Santo que controle os nossos pensamentos. Para isso, nós devemos ter um esforço pessoal muito grande. Ninguém, senão vós mesmos, podereis dominar vossos pensamentos. Na luta para alcançar a mais elevada norma, o êxito ou o fracasso depende muito do caráter e da maneira por que são disciplinados os pensamentos. Caso estes estejam bem cingidos como Deus determina que o sejam dia a dia, estarão nos temas que nos ajudarão no sentido de maior devotamento. Se os pensamentos são justos, então, em resultado, as palavras o serão também. As ações serão de natureza a trazerem alegria e conforto e serenidade a outro. Então, tudo inicia nos pensamentos nossos, né? Se nós nutrimos coisas boas, pensamentos positivos, então, por nossas palavras, as pessoas já perceberão o que está em nossa mente. Precisam ser educados. Os pensamentos, eles precisam ser educados, né? Muitas vezes nós, às vezes, deixamos de perceber isso e devemos ter esse cuidado, né, de sempre buscar do Espírito Santo sabedoria para educar os nossos pensamentos em coisas boas, em Deus, pensamentos elevados,
para que possamos ter graça diante do Senhor e diante das pessoas, né? Mostrar que somos verdadeiros cristãos. Cingi os lombos do vosso pensamento, do vosso entendimento, para que trabalhe na devida direção e segundo a ordem de bem elaborados planos. Então, cada passo representa um avanço e nenhum esforço ou tempo é perdido em seguir ideias vagas e planos casuais. Precisamos considerar o escopo e objetivo da vida e conservar sempre em vista propósitos dignos. Cada dia devem os pensamentos ser educados e mantidos na justa direção, como a agulha para o polo. Cada um deve ter seus alvos e desígnios, e então fazer com que todo pensamento e ação sejam de molde a realizar aquilo a que se propõe. Os pensamentos precisam ser controlados, importa haver firmeza de propósito para levar a cabo aquilo que empreenderdes. Então está bem claro, né, o que nós devemos fazer para conservar bons pensamentos e propósitos firmes em Deus. A verdadeira disciplina da vida é composta de pequeninos fatos. A educação de pensamentos é essencial. A educação do coração, o controle dos pensamentos em cooperação com o Espírito Santo, levarão ao controle das palavras. Isso é verdadeira sabedoria, é assegurar a calma mental, contentamento e paz. Haverá alegria na contemplação das riquezas da graça de Deus. Então, é só pela graça de Deus que nós poderemos alcançar esses bons pensamentos. Só quando nós estamos em plena comunhão com Ele. Pois no nosso dia a dia nós temos várias coisas que podem afetar nossa mente, mas devemos ter essa consciência de buscar sabedoria de Deus, graça, para que possamos ter serenidade, paz em Deus. Mesmo em meio às turbulências, enfermidades, problemas, devemos sempre nutrir pensamentos positivos, pensamentos de sabedoria, para vivermos o nosso dia a dia com leveza, né? Os pensamentos corretos não vêm naturalmente. Há fervoroso trabalho diante de cada um de nós. Pensamentos corretos, puros e santos propósitos, não nos vêm naturalmente. Temos de lutar por eles. Olha que importante. A nossa vida cristã é uma busca, né? Uma busca incessante, né? Para melhorarmos cada dia. Se a vida recebe o devido controle, o poder da verdade é ilimitado. Os pensamentos são levados em cativeiro a Jesus Cristo. Do tesouro do coração provém palavras apropriadas e adaptadas e certas. Nossas palavras especialmente devem ser guardadas. Escrevendo a Timóteo, diz Paulo, mantenho para o padrão das sãs palavras. Então, daquilo que está em nosso coração, fala a boca. Então, nosso pensamento, se é elevado, puro e santo, então nós falaremos coisas elevadas, espirituais. Nós teremos sempre uma boa palavra para alcançar os corações. De mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, nós devemos muito pedir o Espírito Santo em nossa vida. É Ele que nos capacita a ter bons pensamentos. A mente tem de ser firmemente controlada. Os jovens devem começar cedo a cultivar corretos hábitos de pensamento.
Devemos disciplinar a mente e pensar numa linha sadia e não lhe permitir que demore em coisas más. O salmista exclama: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, a rocha minha e redentor meu. Ao operar Deus no coração por meio do Espírito Santo, tem de o homem cooperar com ele. Os pensamentos têm de ser amarrados, restringidos, impedidos de soltar brotos e contemplar coisas que tão somente enfraqueçam e corrompam a alma. Os pensamentos têm de ser puros e meditações do coração têm de ser limpas, para que as palavras da boca sejam palavras aceitáveis ao céu e de auxílios aos vossos companheiros. Cristo disse aos fariseus: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque da boca fala que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O período de tentação sob a qual talvez uma alma caia em um pecado ofensivo não cria o mal revelado, mas apenas desenvolve ou torna manifesto aquilo que estava oculto e latente no coração. Um homem é tal quais são seus pensamentos, porque de seu coração procedem as saídas da vida. Então, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que está em nossa mente, né? Devemos sempre ter controle emocional, buscar de Deus sabedoria, para ter a capacidade de ter bons pensamentos, para que os nossos atos sejam refletidos por esses bons pensamentos, né? Então, é obrigação nossa controlar os pensamentos. No Sermão da Montanha, Cristo apresentou ante seus discípulos os vastos princípios da lei de Deus. Ensinou aos ouvintes que a lei é transgredida pelos pensamentos, antes de ser o mau desejo posto em prática. Então, antes da gente pecar, a gente planeja, né? A gente primeiro sobe ao nosso pensamento, sobe ao nosso coração, desejo mal, e ali, se a gente for nutrindo, acaba sendo efetuado através dos nossos atos. Então, primeiro, acontece tudo em nossa mente. Estamos na obrigação de controlar nossos pensamentos e levá-los em sujeição à lei de Deus. As nobres faculdades da mente foram nos dadas pelo Senhor, a fim de que possamos empregar na contemplação de coisas celestes. Deus fez abundante provisão para que a alma possa fazer contínuo progresso na vida divina. Por toda parte colocou Ele instrumentos para nos ajudarem no desenvolvimento quanto ao conhecimento e à virtude. Então, nós devemos buscar o Espírito Santo em nossa vida, pois Ele está disposto a nos ajudar em nossas fraquezas, né? Aquilo que nós não podemos fazer, o Espírito Santo fará por nós, mas nós devemos buscar sabedoria, devemos sempre ansiar ter essas virtudes, né, do Espírito Santo em nossa vida. A mente natural, deseducada, age sem motivos elevados. Ela é egoísta, uma vez deixada seus próprios e maus desejos. Agirá sem motivos elevados, sem referência à glória de Deus e ao benefício da humanidade. Os pensamentos serão maus, e só maus
continuamente. O Espírito de Deus produz uma nova vida na alma, levando os pensamentos e os desejos à obediência da vontade de Cristo. Então, de nós mesmos, nós não temos nada de bom, né? A nossa natureza é má, os nossos pensamentos são maus continuamente. Então, só pela graça de Deus, né, nós poderemos alcançar essas virtudes mais elevadas e hábitos de pensamentos sãos, né, só pela graça do nosso Deus. O adversário não pode ler os pensamentos. O adversário das nossas almas não tem permissão de ler os pensamentos dos homens. É, porém, perspicaz observador e nota as palavras, registra-as e adapta habilmente suas tentações de modo a se ajustarem ao caso dos que se colocam em seu poder. Caso trabalhemos para reprimir os pensamentos e sentimentos pecaminosos, não lhes dando minha garganta não está boa. Satanás seria derrotado, pois ele não poderia preparar suas especiais tentações para adaptar ao caso. Mas quantas vezes, por sua falta de domínio próprio, professos cristãos abrem a porta ao adversário das almas? Então, está bem aí o cuidado que devemos ter. Pela graça de Deus, devemos buscar sabedoria e não dar lugar ao diabo, pois ele está ao redor observando as nossas palavras. E ainda bem que ele não pode ler os nossos pensamentos, senão estaríamos perdidos para sempre. Mas nós temos os nossos pensamentos conservados, né? Ele não pode ler, mas ele está a observar os nossos atos e as nossas palavras. E não devemos dar lugar para que ele não venha nos controlar. Há muitos que são realmente perturbados, porque pensamentos baixos, vis, lhe vêm à mente, e não são facilmente expulsos. Satanás tem seus anjos maus à nossa volta, e embora não possam ler os pensamentos dos homens, observam de perto suas palavras e atos. Satanás aproveita-se das fraquezas e defeitos de caráter que assim se revelam e impele suas tentações onde houver a menor força de resistência. Ele faz mais sugestões e inspira pensamentos mundanos, sabendo que assim pode levar a alma em cativeiro e condenação. Aos que são egoístas, mundanos, avarentos, orgulhosos, críticos ou dados à calúnia, a todos os que estão nutrindo erros e defeitos de caráter, Satanás apresenta a condescendência com o próprio eu e desvia a alma para um trilho que a Bíblia condena, mas que ele faz parecer atraente. Para cada classe de tentações existe remédio. Não somos deixados a lutar com nossas finitas forças contra o próprio eu e nossa pecaminosa natureza. Jesus é um auxiliar poderoso, um apoio sempre presente. A mente tem de ser restringida, não se lhe permitindo
que vagueie. Deve ser educada a demorar sobre as escrituras e temas nobres, elevados. Porções das escrituras, mesmo capítulos inteiros, podem ser memorizados para ser repelidos quando Satanás ataca com as suas tentações. Quando Satanás quer levar a mente a demorar em coisas terrenas e sensuais, a maneira mais eficaz de lhe resistir é com está escrito. Então, o ponto alto desse estudo de hoje é essa parte bem aqui, irmãos. É esse tópico. Esse tópico é muito essencial para nós. O inimigo ele está ao nosso encalço. Nós não estamos livres das tentações. Nós não temos nada de bom em nós mesmos. Nós temos nossas fraquezas, nossas debilidades. E nós devemos ter muito cuidado para que não caiamos em tentação. Porque o inimigo, ele observa o nosso dia a dia. Ele está buscando uma falha, uma brecha em nós para que ele possa agir. Mas, graças a Deus, nós não estamos só. Deus deixou o seu Espírito Santo para nos auxiliar em nossas dificuldades. Mas, para tanto, nós devemos fazer a nossa parte para que nós possamos ter bons hábitos de pensamento. Nós devemos sempre vigiar e buscar sabedoria dos altos céus para que Deus possa agir em nosso favor, assim como Cristo, na jornada dele aqui na terra, no vale da tentação, ele usou a palavra, está escrito, da mesma forma. Para que possamos vencer, nós devemos usar a palavra de Deus, estudar, né? Tirar tempo para ler, para meditar, para orar. E graças a Deus nós estamos alcançando esse alvo, né? Nas madrugadas, nós estamos tendo, né, relacionamento com Deus. Nós devemos continuar assim, para que nós possamos ter força do alto, porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Mas o que nós devemos sempre fazer é controlar as nossas palavras. É algo essencial, devemos controlar as nossas palavras para que o inimigo não tenha poder sobre a nossa mente. Educar os nossos pensamentos. A única esperança é pensar correto. Precisamos de um constante senso de enobrecedor poder dos pensamentos puros e da danosa influência dos pensamentos maus. Ponhamos nossos pensamentos em coisas santas, sejam eles puros e verdadeiros, pois é a única segurança para qualquer alma, é o pensar correto. Devemos usar todos os meios que Deus pôs ao nosso alcance para o governo e o cultivo de nossos pensamentos. Devemos pôr a mente em harmonia com a mente divina. Sua verdade nos santificará, corpo, alma e espírito. Então está aí, diante de nós, os conselhos da pena expirada. Nós só erramos se não procurarmos fazer o que é correto, né? Se a gente realmente relaxar, porque nós temos a luz maior e menor ao nosso favor. Nós temos todo conhecimento, né? Então, se você é iracundo, se você é crítico, se você é egoísta, deve buscar controlar isso aí, controlar. Senhor, me ajuda. Eu não quero ser assim, me molda, né? Me ajuda a ter bons pensamentos, a parar de ser crítico, a parar de criticar o meu irmão, de olhar só as coisas negativas das pessoas. Me ajuda a ser manso, me ajuda a controlar minhas palavras. E ora nesse sentido, jejua, busca a palavra de Deus e nós iremos vencer. Nós devemos
esforçar-nos para ter a mente em condição de podermos receber as impressões do Espírito Santo, mas não podem receber luz aumentada aqueles que permitem que seus pensamentos corram constantemente após frivolidades. A mente deve ser provida dos tesouros celestes com alimento que nos habilite a crescer espiritualmente, preparando-nos para o céu santo. Então, nossos pensamentos devem sempre ser elevados às coisas celestes, porque nós estamos nos preparando para morar com Jesus, para ir para um lugar santo. Então, devemos ter pensamentos santos. Para isso, devemos controlar nossas palavras e atos. Para que possamos ter mais luz, devemos cultivar que já temos, né? E buscar ter pensamentos elevados. Deus tomou todas as providências para nossos pensamentos se tornarem puros, elevados, aprimorados e enobrecidos. Ele não só permitiu purificar-nos de toda a justiça, mas tomou uma real providência para o suprimento de graça que nos erguerá os pensamentos para Ele e nos habilitará a apreciar sua santidade. Podemos reconhecer que somos possessão de Cristo e que devemos manifestar ao mundo o seu caráter. Preparados pela graça celestial, tornando-nos revestidos da justiça de Cristo nas vestes nupciais, e somos habilitados para participar da ceia das bodas. Tornamo-nos um com Cristo, participantes da natureza divina, purificados, aprimorados, elevados, sendo reconhecidos como filhos de Deus. Glória a Deus. Devemos conservar-nos afastados do terreno encantado de Satanás e não permitir que vossa mente se desvie da fidelidade para com Deus. Por meio de Cristo podeis e deveis ser felizes e adquirir hábitos de domínio próprio. Até vossos pensamentos devem ser trazidos em sujeição à vontade de Deus, e vossos sentimentos sob o domínio da razão e da religião. Vossa imaginação não vos foi dada para que se lhes permitisse correr desenfreada ao seu bel prazer, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os vossos sentimentos. Se os pensamentos e os sentimentos combinados constituírem o caráter moral, Deus, quando julgais que, como cristãos, não vos é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, sois levados sob a influência dos anjos maus e convidais à sua presença o seu domínio. Se cederdes às vossas impressões e permitirdes que os pensamentos sigam o rumo da suspeita, da dúvida, dos lamentos, achando-vos então entre os maus, infelizes dos mortais, a vossa vida se demonstrará um fracasso. Então não é isso que Deus quer para nós, né? Nós temos luz suficiente para sermos pessoas melhores a cada dia. Que nós possamos colocar em prática, né, todos esses conselhos que Deus tem trazido para nós. E nós seremos pessoas leves, né, compassivas, amáveis, saberemos falar na hora certa, teremos pensamentos bons, jamais nutriremos ansiedade, depressão. O conselho está aqui diante de nós. Basta que busquemos ao Senhor e possamos construir cada dia pensamentos bons. Né? Deveis dominar teus pensamentos. Não será isso tarefa fácil, né? Diz apenas Inspirada. Sonhar e construir castelos dia e noite
são hábitos maus e excessivamente perigosos, né? Outro ponto, você querer viver a vida de outra pessoa, você está observando as redes sociais e se inspirando em pessoas que não te trazem nada de bom, né? Perdendo tempo. Então, nós devemos ter sabedoria, né? Ter propósito elevados. Uma vez estabelecidos, é quase impossível rompê-los e dirigir os pensamentos para temas puros, santos e elevados. Devem tornar-se fiel sentinela de teus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiseres dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar esta tão desejável obra. Nós somos fracos nesse sentido, mas o Espírito Santo está disposto a nos ajudar. Substituir o mal pelo bom. Os pais podem escolher, se o quiserem, se a mente dos filhos se encherá ou não de pensamentos e sentimentos puros e santos. Mas seus gostos precisam ser disciplinados e educados com o maior cuidado. Precisam começar cedo a desdobrar as escrituras diante das mentes em desenvolvimento de seus filhos, a fim de que formem os devidos hábitos e gostos. Então, devemos evitar pensamentos negativos, né? E estarmos sempre nos lamentando e reclamando, isso aí também é ruim, não é bom estar lamentando, né, as coisas o tempo todo. Devemos colocar no altar de Deus. É um grande grau mais elevado de pensamento. O homem rebelou-se contra Deus e desde aí sempre se tem esforçado em moldar seu esquema de fazer como se lhe aprouver e conseguir êxito em assegurar a felicidade. Então, o que isso quer dizer? Que nós queremos ser felizes por nós mesmos, mas nós não temos essa capacidade. Capacidade de felicidade está em Deus. É Ele que nos faz feliz. Né? É a comunhão com Deus através do Espírito Santo que preenche o vazio do nosso coração. A lei dos pensamentos e sentimentos é uma lei da natureza que nossas ideias e sentimentos sejam animados e fortalecidos ao lhes darmos expressão. Ao passo que as palavras exprimem pensamento, é também verdade que estes seguem aquelas. Rumo do caráter íntegro. A vida cristã manifestar-se-á por pensamentos cristãos, palavras e condutas cristãs. Há em Cristo divina integridade de caráter. Então, o segredo está aí. Se nós queremos ser cristãos, nós não devemos falar como mundanos, não devemos nos expressar de qualquer forma, relaxadamente, falar mal dos outros, criticar. Não. Os nossos pensamentos, se nutridos da forma correta, só sairá da nossa boca bênção, palavras positivas, né? Nós demonstraremos que nós somos verdadeiros cristãos quando nós nutrimos pensamentos positivos, pensamentos elevados, santos e puros. E manifestaremos através das nossas palavras e atos. Nunca nós nos lamentaremos, nunca nós devemos estar queixosos, murmurando, jamais. Nós somos frágeis, né? Somos pecadores, por isso devemos vigiar nesse sentido e buscar a força do alto, para que possamos crescer em graça e em conhecimento. Então, para finalizar, nós vamos falar sobre nova devoção de poder. Os que consagram a Deus
a alma, corpo e espírito, purificando os pensamentos pela obediência à lei de Deus, receberão continuamente uma nova notação de poder físico e mental. Seu coração ansiará por Deus e haverá fervorosa oração, rogando clara percepção para discernir o ofício e obra do Espírito Santo. Não somos nós que o devemos usar, mas sim o Espírito Santo nos usar a nós, moldando e dando forma a cada faculdade. Amém? Então está aí diante